O Bahia jogou hoje a quarta rodada do Brasileirão e venceu a equipe do Grêmio pelo placar de 1-0 na Arena Fonte Nova, com gol do Everaldo. Um golaço. O tricolor que do início ao fim dominou a partida e perdeu inúmeras chances. O Grêmio não deu tanta pressão e nem exerceu pressão ao Bahia. O tricolor começou bem indo para cima, controlando as ações e pressionou. Perdeu algumas chances, mas logo aos 16 do primeiro tempo, Everaldo dominou na ponta ao receber um passe, se eu não me engano, se não me falha a memória, um passe do Luciano Juba. Ele dominou na ponta direita, cortou o zagueiro do Grêmio, deixou o jogador no chão e bateu cruzado no canto esquerdo, sem chances para o goleiro estreante do Grêmio, Rafael Cabral, fazendo 1-0 para o Bahia, numa Fonte Nova com mais de 36 mil torcedores na noite deste sábado. O tricolor continuou mandando no jogo, logo após o gol ali, ainda no primeiro tempo, Cauli colocou a bola na trave numa tabela sensacional entre Everton Ribeiro e ele, e o ataque sensacional do Bahia, o Cauli acabou botando a bola no travessão. No segundo tempo, o Grêmio começou o jogo tentando impor um ritmo, só que não exerceu nenhuma pressão ao Bahia e conseguiu dominar completamente a partida do início ao fim, como eu falei no início aqui. O tricolor consegue vencer, dorme na quarta posição, chega a 7 pontos, faz o seu 6º gol no Brasileirão e no segundo tempo o Bahia teve chance de fazer até 2-3, né? O Everaldo perdeu 2 chances de cara, uma mais de cara ainda, na verdade. Ele perdeu cara a cara com o Rafael Cabral, mais mérito do goleiro pela defesa, né? O Rafael Ratão, que também entrou no lugar do Everaldo, perdeu uma chance também de cara, uma bela defesa do goleiro. Biel também perdeu chance. E o tricolor perdeu muitos gols, poderia ter ganho até de um placar mais elástico, fazer mais saldo de gols, mas o que importa é os 3 pontos. O Grêmio perde sua segunda partida fora de casa, perdeu pro Vasco na estreia e perde hoje pro Bahia. Ainda teve Diego Costa expulso no último lance ali, já no banco de reserva, e o Renato Gaúcho decidiu sair com todo o banco de reservas do gramado da Fonte Nova, faltando ainda 3 minutos para terminar o jogo, 3, 4 minutos. E o Renato Gaúcho saiu, foi pro vestiário. Uma coisa meio estranha, né? Nunca a gente viu uma coisa dessa, o técnico sair com o banco inteiro pro vestiário antes de acabar o jogo. E deixou o time lá com a bola, ainda no campo. Mas o Grêmio não exerceu nenhuma pressão. Notas do jogo, na minha opinião, Canu, menção honrosa ao Canu, que hoje jogou no lugar do Cuesta. O Cuesta teve uma fratura no nariz, treinou essa semana, pouco, mas era dúvida pro jogo e foi cortado, né, pelo departamento médico. Cuesta que vinha sendo titular desde a primeira rodada. Na primeira ele jogou junto com o Canu e o tricolor acabou tomando a virada do Inter. A torcida criticou demais aquele dia. Então o Rogério Ceni decidiu botar o Gabriel Xavier depois das críticas da torcida. Contra o Fluminense o tricolor venceu de virada com o Gabriel Xavier fazendo uma partidaça. Contra o Vitória, Gabriel Xavier jogou no médio ali, ainda conseguiu se sair bem, mesmo tomando 2 gols, né? Naquele jogo, na verdade, a defesa não foi tão boa, né? E hoje o Cuesta, que vinha sendo a dupla com o Gabriel Xavier 2 rodadas, foi vetado pelo departamento médico, então entrou o Canu para jogar junto com o Gabriel Xavier e jogou muito bem. Eu até ouso falar que o Canu jogou melhor que o próprio Gabriel Xavier, né, que deu umas bobeadas ali, mas também jogou bem, é um jogador bem sólido e é um time que é um zagueiro que pode ajudar muito o Bahia. Não o Canu, o Gabriel Xavier, porque o Canu ele é muito 880. Tem jogo que ele joga bem e tem jogo que ele joga mal. Na maioria dos jogos erra muito, mas hoje foi muito sólido. Mesmo o Grêmio não pressionando tanto, as bolas que o Grêmio lançava na área, os ataques que o Grêmio tentava fazer pelas pontas, nos cruzamentos, nos passes rasteiros, o Canu sempre estava ali para auxiliar na defesa. Inclusive num erro do Gabriel Xavier ainda no segundo tempo, se eu não me engano, o Canu conseguiu rasgar e tirar a bola do ataque do Grêmio. Então foi um jogador para mim hoje o melhor em campo foi o Canu, pelo Bahia. Na minha opinião, não teve pior em campo, pra gente ser sincero. Todo o time do Bahia jogou muito bem, né? Apesar do Caio Alexandre não aparecer tanto, auxiliou bastante no meio campo, né? Pra mim, vamos colocar aqui como um pior, entre aspas, já que, como eu falei, todo o time jogou bem, o Tassiano, que vem aparecendo muito desde o início da temporada, se eu não me engano, é o artilheiro do Bahia na temporada, ou é um dos artilheiros, e hoje não apareceu tanto no jogo. A gente viu o time todo em conjunto, o Jean Lucas perdeu inclusive uma chance de cara, podia ter chutado, na verdade não foi nenhuma chance, porque aos 45 ele pegou uma bola no ataque, avançou para cima, cortou o zagueiro, podia ter rolado pro Biel que estava livre ou ter chutado, mas ele preferiu tentar simular um pênalti que o árbitro não caiu. Inclusive teve um lance na área que eu achei pênalti, ainda no decorrer do segundo tempo, a torcida criticou, algumas pessoas criticaram, né, e o árbitro nem no VAR foi ver.
O jogador do Grêmio subiu para tirar a bola, levantou o pé demais e atingiu as costas do Jean Lucas. Aí muitos vão dizer, o cara não tem como tirar a perna. Mas em lances desse, contra o Bahia, o juiz marcaria pênalti, como a gente já vê muitas vezes acontecer. Então, na minha opinião, era para ter sido marcado pênalti, porque mesmo que o cara não tenha intenção, ele atingiu com a sola as costas do jogador do Bahia. Mas se tratando de Bahia, a gente já sabe que sempre isso acontece. E Tassiano não apareceu tanto hoje no jogo, na minha opinião, foi o pior em campo pelo Bahia. E o melhor, na minha opinião, foi o Canu. Daí comissão honrosa para todo o time, que para mim ajudou muito. Principalmente o Ares, que não vinha jogando bem desde o início. Né, nas primeiras 3 rodadas o Ares não jogou bem e hoje jogou demais o Santiago Ares. Everaldo também ajudando muito, fez o gol. A torcida já estava criticando, né? Mas o Everaldo foi lá e fez o gol, que deu o triunfo ao Bahia, os 3 pontos. E o Tricolor dorme na 4ª posição com 7 pontos. Atrás apenas de Atlético, que venceu hoje, é o líder com 8 pontos. Flamengo, Bragantino e Flamengo, que tem 7 também, e o Bahia que tem 7. Ainda tem complementos da rodada, obviamente, e o Tricolor pode cair de posição, mas dorme hoje na 4ª posição e abre 6 pontos do Z4. A gente já pensa, vai pensar em cair, claro, porque a gente sabe que o time do Bahia, desde o ano passado, é sempre assim, né? Então a gente tem que pensar de se distanciar do Z4. Cada vez mais abrir pontos. Se a gente conseguir se distanciar do Z4 já tá ótimo, e depois, né, quando a gente já tiver uma vaga confirmada na Série A, a gente pensa em conseguir uma pré-Libertadores. Mas é isso, amanhã eu volto aqui. Na verdade, take do lado é o jogo do Cruzeiro e do Vitória, que vai ser amanhã 4 da tarde. Eu volto aqui para falar sobre esse jogo. Bahia vence o Grêmio 1-0, dorme na 4ª posição do Brasileirão, 7 pontos. E amanhã a gente vai ver se o Vitória vencerá a primeira no Brasileirão contra o Cruzeiro lá em Minas. Cruzeiro que não vive um momento muito bom. Vamos ver como é que vai ser. A equipe do Vitória jogou hoje pela 3ª rodada, pela 4ª na verdade, mas é o seu 3º jogo no Campeonato Brasileiro, já que o jogo contra o Cuiabá na 2ª rodada foi adiado pela questão de que o Cuiabá tinha um jogo da Copa Verde no meio da semana, então o jogo vai ser remarcado, né? E o Vitória acabou perdendo por 3-1, perdendo a sua 2ª partida no Brasileirão em 3 jogos. O time do Vitória não vem bem, está dentro da zona de rebaixamento. Por enquanto, até agora, é o 18º com 1 ponto apenas, atrás do Vasco, que abre a zona de rebaixamento com 3 pontos. E se complica no Campeonato Brasileiro. Sua próxima partida é contra a equipe de São Paulo, próximo domingo às 4 da tarde, lá no Barradão. É a hora de tentar se reabilitar, né? Falando do que foi o jogo, a equipe do Vitória não apresentou um bom futebol, a verdade é essa. Do início ao fim, o Cruzeiro pressionou, perdeu inúmeras chances. O primeiro tempo acabou 0-0, o Vitória não finalizou a gol, basicamente, com perigo, né? Não finalizou para a defesa do goleiro do Cruzeiro. E isso perdurou até no segundo tempo também. A equipe do Cruzeiro iniciou o segundo tempo indo para cima e logo ali aos 2 minutos o Matheus Pereira fez 1-0 numa bobeada do sistema defensivo do Vitória, uma falha geral do Lucas Arcanjo que saiu errado. Os jogadores do Cruzeiro também bateram cabeça e o Matheus Pereira pegou, foi no canto direito, chutou forte, no canto esquerdo, perdão, chutou forte no canto esquerdo, sem chance ali pro Wagner Leonardo, que tentou tirar, mas o Cruzeiro abriu o placar no início do segundo tempo. A equipe do Vitória conseguiu empate logo em seguida, aos 6 minutos do segundo tempo ali, uma bola cruzada na área, se não me engano, pelo próprio Zeca. Um cruzamento do Zeca, o jogador Lucas Silva acabou fazendo um gol contra Bizarro e fazendo o gol de empate naquela altura para a equipe do Vitória. O Lucas Silva, um capitão do Cruzeiro, se eu não me engano, e um volante bem conhecido, né? Jogou no Real Madrid, no Grêmio, é um jogador bem rodado, já passou pelo Cruzeiro inúmeras vezes e está de volta, né? Já tem um tempinho aqui, e fez esse gol contra Bizarro. Só que o Cruzeiro mesmo assim não desistiu e logo aos 12 minutos, Rafa Silva fez o segundo gol do Cruzeiro no cruzamento da ponta pelo Barreal, ponta esquerda, e o cruzamento toca no canto direito do goleiro Lucas Arcanjo, tirando completamente o goleiro do Vitória, fazendo 2-1 para a equipe do Cruzeiro logo aos 12 do segundo tempo, ou seja, 3 gols em menos de 15 minutos. E aí o Cruzeiro finalizou a conta ali já do meio para o final, com o jogador do Cruzeiro fez o 3º gol ali, fugiu o nome dele agora aqui, Arthur que fez o 3º gol da equipe do Cruzeiro. Deram números finais da partida. O Vitória ainda tentou pressionar ali nos acréscimos, mas acabou não tendo êxito e acabou perdendo pelo placar de 3-1 mesmo. Não teve tantas chances claras assim de gol. A única chance clara mesmo foi agora no finalzinho, no cruzamento na área, se não me engano, na falta cobrada pela ponta direita. O Wagner Leonardo cabeceou meio dividido, a bola aí no cantinho, o goleiro fez uma bela defesa, evitando o segundo gol do Vitória, a diminuição do placar. O 3º gol do Cruzeiro foi feito por Arthur Gomes, perdão, tinha esquecido o nome dele.
E nesse momento o Cruzeiro chega a quinto lugar, empata com o Bahia, que atualmente é o quarto, né, por ter vencido ontem o Grêmio, está em quarto com 7 pontos. E empata também com o Bragantino e com o Flamengo. O Bragantino que é o terceiro e o Flamengo que é o sexto agora, já que o Cruzeiro venceu. Esta rodada terá fim amanhã, quando o São Paulo enfrenta o Palmeiras no Clássico Paulista lá no Morumbi, se eu não me engano. Acho que é lá no Morumbi mesmo. Morumbis, né, agora. E ainda tem mais jogos nesta noite, pelo Brasileirão. Próxima rodada do Vitória, como eu falei antes, no início dessa análise, é contra o São Paulo, né, lá no Barradão, próximo domingo às 4 da tarde. Mas antes ainda tem a Copa do Brasil, assim como o seu rival Bahia. Só que o Vitória joga na quinta, 7 da noite, contra o Botafogo lá no Engenhão, jogo de ida. E o Bahia joga contra o Criciúma, como eu falei na análise do Bahia, do jogo contra o Grêmio, lá na Fonte Nova, na terça-feira, às 7 da noite. Próximo jogo do Vitória, como eu falei, contra o São Paulo. E vamos esperar ver se a equipe vai se reabilitar deste início brasileiro muito mal. Até agora não venceu, na verdade. Um empate contra o rival, o Bahia, no Bavi da semana passada. Abriu 2-0 e tomou um empate. E 2 derrotas para Palmeiras dentro de casa e agora para o Cruzeiro fora, pelo placar de 3-1. Volto na próxima análise.